Boa noite, irmãos. Paz esteja com todos, amém? Glória a Deus. Que bom que você veio à casa do Senhor nessa noite, que bom que você está aqui. Eu quero, antes de iniciar, também cumprimentar quem nos assiste pela nossa live, que Deus possa tocar em seu coração e falar contigo também, onde quer que você esteja. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Vamos consagrar esse culto, esse momento na presença do Senhor. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite, meu Deus, unidos, Pai, em um só coração, te agradecendo, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te louvamos e agradecemos o teu nome, porque tu és santo. Tu és maravilhoso, Senhor, e a tua presença nos basta. Tu és maravilhoso, Jesus. Obrigada, obrigada, obrigada. O nosso coração é grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Nós consagramos a Ti nossas vidas, a nossa família, Senhor, esse ministério, essa igreja. E eu declaro, Senhor, que esta será uma noite transformadora, uma noite onde o Teu Espírito Santo vai tocar no mais profundo dos nossos corações e que a Tua palavra, Senhor, traga transformação, traga, Senhor, alívio ao nosso coração, traga respostas, Pai, que precisamos nessa noite. Por isso eu te convido, Jesus, fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Você pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, essa noite eu quero trazer uma mensagem que vai trazer ânimo ao nosso coração, que vai trazer respostas àqueles que precisam. E antes de eu entrar na mensagem, eu quero te fazer uma pergunta. Não precisa me responder, mas só para você ficar refletindo. O que é um vencedor? O que torna uma pessoa uma vencedora? Vencedor. Se nós formos procurar no dicionário, ele diz assim: que saiu vitorioso, que conseguiu vencer, que tende a vencer sempre, que consegue superar dificuldades, que conseguiu ter êxito na vida. Eu quero te dizer algo essa noite. Só o fato de você estar aqui, de você ter passado tudo o que você passou e não ter desistido, você já é um vencedor. Você já é uma vencedora. E isso, queridos, é algo maravilhoso. Mas talvez você pense, eu não me sinto uma pessoa vencedora. Eu olho para a vida dos outros e eu vejo o quanto eles sim são vencedores. O quanto eles já conquistaram, quanto eles melhoraram, o quanto tem de posses. Eu não sei qual é seu pensamento com relação ao que é ser vitorioso. Mas talvez você olhe para dentro de si e não se ache uma pessoa vitoriosa. Porque você está medindo a vitória da maneira errada. Mas nessa noite eu quero que, através dessa palavra, você saia daqui com a certeza, com a convicção de que você é vencedor. E para falar disso, eu quero trazer essa noite algumas chaves, que é chave dos vencedores, é o tema dessa mensagem. E algumas chaves que vão falar conosco. A primeira delas que eu quero trazer é sobre fé. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 6, versículo 7. Daniel, capítulo 6, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é,
os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Amém, irmãos? O quanto a sua fé está firmada em Deus. O quanto você tem convicção na palavra do Senhor. O quanto você está firmado nessa palavra mediante as dificuldades e os problemas que você enfrenta. Nós lemos aqui que foi feito um decreto. Vocês conhecem a história, mas a Bíblia diz no começo desse capítulo que haviam pessoas que olhavam para Daniel, viam o quão reto, o quão de Deus ele era, mas aquilo ali incomodavam as pessoas. E isso também, irmãos, eu preciso trazer para nós nessa noite. Em muitos momentos nós iremos incomodar as pessoas. Elas vão olhar para você e vão pensar, mas quem ela pensa que é? Quem ele pensa que é para estar falando isso? E amados, nós não precisamos nos importar com isso, porque se você tem a presença de Deus na sua vida, se você tem a unção que o Senhor derrama sobre nós, se você tem ela, você tem tudo, queridos. Você não precisa se importar em agradar todo mundo. Eu acredito que um dos maiores problemas que nós temos é esse, que nós queremos agradar as pessoas, queremos ser amados, todos. Mas nós devemos entender que se o Senhor nos chamou para uma missão, nós precisamos cumprir essa missão. E às vezes a tua missão vai ser também desagradar pessoas. Mas como assim, pastora? Talvez você precisa falar a verdade para alguém. E essa verdade pode doer. Então, queridos, nós precisamos ter esse entendimento. Daniel, ele não se abateu, porque ele cria no Senhor. Ele tem um Deus o qual ele jamais, em hipótese alguma, ele deixa de adorar. E isso é uma reflexão para nós, queridos. O quão fiel nós somos ao nosso Deus. Às vezes acontece um problema, desanimamos. Em um momento estamos com a fé lá em cima, no outro dia já estamos abalados, já estamos desanimados, já não queremos orar, já não queremos ler a Bíblia. Qual é o nível, queridos, de fé que você tem na sua vida? Daniel é um exemplo para nós. Ele não se deixou abater. Ele não deixou de adorar a Deus, mesmo tendo a sua vida ameaçado. Ah, querido, se nós tivéssemos consciência do quão importante é a palavra de Deus, o quão importante é nós compartilharmos isso, nós falaríamos do amor de Deus mais vezes. Nós não deixaríamos isso guardado somente no nosso coração. Daniel é um exemplo, queridos, de fé para nós. Que nessa noite você seja ativado sua fé. Quando nós nos convertemos, geralmente lá no início, tudo para nós é uma resposta de Deus. Às vezes você faz uma oração simples, Senhor, fala comigo. Eu lembro de uma vez, eu tinha recém me convertida, e eu lembro que eu pedi para Deus, Deus, fala comigo, eu preciso do Senhor. Eu não me lembro exato qual era a resposta que eu precisava. E aí eu saí, eu lembro que eu estava no carro, de carona com alguém, e na frente, na hora da sinaleira, parou um caminhão, e no caminhão dizia uma frase. E a frase era exatamente o que eu precisava ouvir naquele momento. E eu olhei para a frase e disse, olha, Deus falou comigo. E hoje em dia não, hoje em dia nós queremos que o Senhor fale de uma maneira extraordinária. Queremos que o Senhor
use pessoas diretamente para falar conosco, mas o Senhor continua falando, queridos. O Senhor continua falando. O problema é que nós às vezes não paramos mais para ouvir. A sua oração, reflita sobre ela quando você vai orar ao Senhor. Como é a sua oração? Só pede, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Aí no final da oração, amém, Senhor, é isso aí, glória a Deus, aleluia. Eu não senti Deus falar comigo. A Bíblia diz, queridos, em Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar, mas também há tempo de calar.